Olá, meus caros, estamos começando mais uma aula de sistemas de canais de distribuição e nessa aula a gente vamos usar todo o nosso tempo para falar sobre o varejo. Aí você pode se perguntar assim, mas professor, um canal de distribuição, como a gente já viu, ele tem diversos membros, diversos elementos. Tem o fabricante, tem o distribuidor atacadista, tem os agentes ali ou representantes, tem os varejistas e os consumidores finais. Por que destinar uma aula inteira para falar sobre o varejo? É porque a maior parte dos produtos que a gente compra, que a gente encontra, a gente vai recorrer ao varejo, isso no mundo inteiro. Então o varejo tem um papel fundamental para a distribuição dos produtos que são fabricados em todos os lugares. Então, por isso a gente destina uma aula inteira para falar sobre varejo, porque é muito importante. Então, nessa aula a gente vai falar do papel e função do varejo, vamos falar do ciclo de vida do varejo e do composto de varejo ou mix de varejo. E aí, só para contextualizar, eu trouxe aqui a origem do termo varejo, que a gente utiliza, né? Varejo, 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 mas o que significa? Qual a origem desse termo? O varejo em português brasileiro está associado à variedade. Então, uma loja de varejo é uma loja que tem uma variedade de muitos produtos. Se eu vou num supermercado, a variedade de produtos que eu tenho lá são enormes. Se eu for numa loja de roupas, eu vou ter uma variedade também de produtos, uma loja de sapatos e assim por diante. Então, as lojas de varejo têm essa característica que tem uma variedade grande de produtos. Não vende um tipo de produto só, tá certo? E no português de Portugal, a palavra que descreve essa atividade de comércio é retalho. Então, lá em Portugal, as lojas de varejo não chamam loja de varejo, chama loja de retalho. Que estranho, professor. É porque é o seguinte, por que retalho? Por que esse termo tem esse nome, né? Porque é com base nas antigas lojas de tecido ou de armarinhos que vendia peças, né, de tecido, de cordas e de linhas por retalho. Então, a régua que o lojista utilizava, a régua de 1 metro, para cortar os tecidos, ela era uma vara que cortava em retalhos. Então, eu tenho a grande quantidade de tecido, mas o cliente quer só 1 metro, 2 metros, e aí eu usava a régua, cortava e vendia em pedaços. Então, retalho é porque eu vendo o produto em pequenas quantidades. Na língua inglesa, a palavra varejo é conhecida como retail, também retalho, que significa vendas em partes. Então, os nomes que são utilizados para classificar esse tipo de comércio, tá certo? Agora vamos às principais, o papel e funções do varejo. Primeiro, o varejo faz compras, as lojas fazem compra de uma variedade de produtos de vendedores e de uma série de fornecedores diferentes. Depois a seleção. As lojas ou redes varejistas, elas selecionam os produtos que elas vão disponibilizar para os consumidores. Não somente por meio da negociação que é feita com os fabricantes ou atacadistas, mas principalmente pelo que o consumidor quer e precisa. E busca nas lojas, isso vai refletir nos pedidos que eles fazem. O financiamento, o varejo é muito importante porque eles oferecem créditos para os consumidores. Claro, isso pode ser em parceria com bancos ou financeiras, mas o varejo, ele potencializa o consumo. A gente tem aí as grandes redes de varejo de eletrodoméstico no Brasil, Casas Bahia, Magazine Luiza, eles foram muito importantes aí nessa expansão do consumo, porque eles fizeram essa expansão do crédito, pagar em 10 vezes, 20 vezes e assim por diante. Isso facilitou que as pessoas comprassem mais produtos e aí vai fabricar mais produtos e tem toda aquela parte de distribuição desses produtos. Então o financiamento, o armazenamento, o varejo hoje, como as empresas querem diminuir o custo de armazenagem e estocagem, as lojas de varejo servem como uma espécie de estoque. Então as fábricas ou distribuidores tentam deixar o máximo possível de produtos nas lojas varejistas. A distribuição, os varejistas, algumas redes compram em grande quantidade e dividem isso nas suas lojas, né? O controle de qualidade, o varejo é super importante para o controle de qualidade. Por quê? Porque é na loja de varejo que
que a empresa tem contato com o consumidor. Então, o consumidor, o cliente, ele reclama, ele opina quando ele vai no supermercado. E isso interfere na qualidade do produto que chega lá, porque o varejista pode dizer para o distribuidor ou para o fabricante: olha, os clientes estão reclamando que o produto não está igual estava antes, que o produto não está nas condições que ele está acostumado, ou que ele queria tal quantidade de produto e não vem, e assim por diante. Então, o controle de qualidade, o varejo tem um peso muito grande. No transporte, movimentação física de produtos, porque o varejo é a ponta, então é onde se destina a maior parte dos produtos que são fabricados e distribuídos. Outra papel ou função importante são as informações de marketing. É a ponta, é aquele que tem o contato com o consumidor final. Então, quando um produto tem mais saída em determinadas regiões ou tipos de loja, isso é importante para o fabricante ou distribuidor. Ou quando as vendas caem em determinada região, também é importante. Ou todo o relacionamento que se tem com o consumidor no ponto de venda. E os riscos? O varejista assume muitos riscos. Por quê? Porque ele, prevendo uma demanda regional, ele vai comprar uma quantidade de produtos do fabricante ou do distribuidor, e ele vai fazer todo o processo para tentar estimular a demanda por esses produtos. Então, ele também assume muitos riscos, tá certo? Muito bem. Então, esses são os papéis e funções principais do varejo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo de vida do varejo. Assim como tem o ciclo de vida do produto, as lojas de varejo, o estabelecimento de varejo, também tem seu ciclo de vida que deve ser observado. Esse é um conceito clássico do marketing, mas que se aplica ao varejo. Quais são os ciclos, as etapas do ciclo de vida de um produto ou de uma empresa, né? Ou de uma loja de varejo? Introdução, crescimento, maturidade e declínio. A introdução, onde há poucos ou nenhum concorrentes diretos. Eu posso ter, por exemplo, uma coisa que está começando a pegar em moda agora, eu tenho os drive-thru de padaria. Padaria que você para com o teu carro, você não entra na padaria. E aí você pede o pão, o cara, igual o McDonald's que você compra, entrega na porta do teu carro, agora tem drive-thru de padaria. É um novo formato de varejo que está crescendo, mas está começando agora. Então esse novo formato, por enquanto, tem pouca concorrência. Tudo que é inovação tem pouca concorrência. Os lucros são mais baixos porque está começando esse novo negócio, o crescimento nas vendas é lento, os custos de despesa com promoção são altos, porque precisa divulgar essa inovação que tem, os ajustes, as despesas são altas e o novo modelo vai sofrer no período inicial até pegar a moda, mas daqui a pouco a gente tem uma série de outras empresas iguais. Isso é a introdução. O que é o crescimento? O modelo avança, começa a ter aceitação, conhecimento dos consumidores, muitos varejistas começam a observar o sucesso e querer copiar. Não tem aquela coisa, o cara está fazendo sucesso, quer abrir um negócio igual. Isso é comum no mercado. As vendas crescem, porém as despesas com comunicação, com promoção, continuam altas. A expansão nos lucros começa a aumentar, pois o mercado começa a atingir um volume de vendas, mas ainda não está saturado, ou seja, ainda tem muita para crescer, Por isso que é crescimento. Depois eu tenho a maturidade, quando são formatos de lojas de varejo ou tipos de produto, que o crescimento das vendas começa a diminuir e estabilizar. Por exemplo, lojas de sapato. A loja de sapato não é novidade, pelo menos os modelos que a gente conhece, e eles estão sofrendo um momento de maturidade, quase que em declínio por causa do comércio eletrônico. Mas veja bem, esse é um formato que já é um formato conhecido, já atingiu aceitação e entrada nos mercados potenciais. A concorrência se torna muito intensa, porque é muito comum. Não há espaço para manutenção de altas margens, as margens de lucro diminuem e as despesas com propaganda continuam ali, pode diminuir um pouquinho, mas esse é a característica da maturidade. Declínio, essa é a fase complicada. Nessa fase, os lucros e as vendas começam a declinar. É quando um modelo de negócio ou um tipo de produto começa a cair em desuso. Aí a concorrência ela também pode começar a diminuir, porque muitas empresas começam a falir e são empresas que têm um saturamento grande. Se você não renovar o conceito, a chance de fechar é muito grande. Então você pode criar uma inovação incremental, um serviço, uma entrega, e é isso que as empresas buscam fazer. A gente pode aplicar esse modelo de ciclo de vida do produto, introdução, crescimento, maturidade e declínio, também aos formatos de lojas de varejo, tá certo?
Qual que é o composto de varejo? Assim como eu tenho o mix de marketing, os 4 P's de marketing, eu tenho os 4 P's do varejo, mas aqui a gente inclui mais 2 P's, então são 6 P's de varejo, que são o seguinte, olha só, produto. Então está muito relacionado ao nível de variedade, profundidade e qualidade de serviços agregados. Quanto mais variedade de produtos uma loja de varejo tem, melhor. Preços. Os níveis de preço estão ligados não só ao preço monetário do produto, como ao crédito. Como eu disse, Casas Bahia, Magazine Luiza, essas empresas, principalmente a Casas Bahia, inovou alguns anos atrás ao não mexer no preço do produto, assim mudar a forma de parcelamento. Quer pagar quanto, quer pagar em quantas vezes, né? Então o preço tem isso. No varejo tem essa relevância. A comunicação tem a ver com a propaganda, promoção e assim por diante. A localização é muito importante, o ponto de venda. Onde é que é localizado? É bem localizado, né? Ou localizado no local adequado. A apresentação física da loja, a ambientação, fachada, merchandising, toda a parte de layout de loja é muito importante, iluminação, né? E o pessoal, que é atendimento. Então, aqui a gente tem uma coisa muito importante no varejo, que é o atendimento. Porque como o varejo é onde tem o contato com o consumidor final, o fabricante, dificilmente você vai comprar um produto diretamente da Nestlé, um produto diretamente da Unilever. Você não tem contato direto com a fábrica e às vezes não tem contato direto com o distribuidor, mas a gente tem contato direto com o supermercado, com a farmácia. Então, o P de pessoal de atendimento é muito importante para o sucesso de um empreendimento varejista. Essa foi a nossa aula destinada a entender um pouco mais desse membro do canal de distribuição varejista, porque ele é muito importante. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.